podcast Política na Rede está começando, está estreando aqui na Rede Amazônica, nos estúdios da Rede Amazônica. Está comigo hoje aqui no estúdio jornalista Clauson Dutra. Tudo bem, Clauson? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Fábio Pois Melo? é. Tudo bem? Estamos bem, obrigado. Vamos juntos, então, conversar e é o nosso primeiro podcast aqui no Grupo Rede Amazônica, Política na Rede. Vai ser sempre um privilégio receber políticos renomados do estado do Amazonas para a gente debater um pouco sobre política e principalmente para você se ambientar nesse clima eleitoral. Com certeza. E o nosso primeiro convidado de hoje é o professor José Melo, que tem uma vasta experiência política, mais de 40 anos na vida pública, já foi secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador. Passou por um momento de ter também que deixar o poder, foi cassado, chegou a ser preso também, a gente vai falar sobre tudo isso aqui também. E essa é a primeira vez que o professor concede uma entrevista para o Grupo Rede Amazônica, depois de todo esse rebuliço, depois de todo esse cenário pelo qual ele passou, né, Clauson? Exatamente. E a gente hoje está aqui para conversar com ele sobre esses assuntos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma alegria muito grande poder tomar um pouquinho dessa fonte aí, aliás, dessas duas fontes aqui, sua e do Clauson, né? Às suas ordens. Professor, então a gente começa fazendo a primeira pergunta, fazendo um resgate histórico, primeiramente, professor, desse período no qual o senhor foi cassado por suposta compra de votos. Mas a principal personagem dessa história acabou sendo absolvida. O que aconteceu de fato, professor? Vamos lá. Eu coordenei as últimas 4 campanhas políticas do Amazonas, né? E fui coordenar a minha também, né? Resultado dessa eleição, uma eleição linda, de rua, uma eleição que as pessoas foram aos poucos agregando a minha campanha. Nós começamos com 1,5% e meu adversário tinha 67%. Resultado dessa eleição foram uma diferença de 173 mil votos, né? Meu adversário foi à justiça, né, sob a alegação de que uma determinada pessoa havia comprado votos e, por consequentemente, ele entrou na justiça. O processo correu, acelere, eu fui cassado. A pessoa acusada de compra de votos foi se defender na justiça, né? Anos depois, ela ganha a unanimidade, inclusive já transitado no julgado. A justiça reconhece que ela não comprou votos. A pergunta é, se ela não comprou votos, então por que me cassaram por compra de votos, né? Então, uma coisa que até hoje não se conseguiu explicar, né? Mas a história verdadeira era essa. Essa senhora, ela estava num culto evangélico, participando de um culto evangélico, quando um casal de policial federal adentrou no culto, passando-se por um casal de evangélico de Itapauá, sentou-se, assistiu o culto todo. Ao término do culto, ela foi presa, deram voz de prisão para ela. Levaram-na para a Polícia Federal, lá o delegado perguntou de que se tratava, e a pessoa que apreendeu disse que tratava-se de um flagrante. Ele perguntou de tráfico de drogas, aí ele disse, não, de compra de votos. Aí o delegado perguntou, onde foi isso? Num culto evangélico. Cadê a ordem judicial? Não tem ordem judicial, nós recebemos uma denúncia anônima e tivemos que ir. O delegado disse, mas teria, para você adentrar em qualquer local privado, você tem que ter uma ordem judicial, ter juiz de plantão. Esse diálogo aconteceu. A Assembleia gravou tudo isso, na sua defesa, ela pôs tudo isso nos autos, e a justiça, ao final, reconheceu que ela não comprou votos. Mas eu já havia sido cassado há mais de um ano atrás. Esse é o ponto também. Quero até fazer um resgate histórico no passado para a gente entender até esse momento da cassação. O senhor foi vice-governador até chegar a ser governador. Antes já vinha numa crescente quanto a deputado. Posso fazer um parênteses? Claro, por favor, fica à vontade. A história da minha vida é o seguinte. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Até chegar a esse momento. Eu comecei minha vida no interior com meu pai, que era seringueiro. Vim para Manaus, fui vender fruta na rua, também fui ser jardineiro. Depois fui ser datilógrafo da Universidade do Amazonas. Fiz uma carreira na Universidade do Amazonas, cheguei até a ser assessor especial. Depois fui ser delegado do Ministério da Educação. Ato seguinte, fui secretário de Educação por 3 vezes, né, 2 do Estado e 1 do município de Manaus. Depois fui secretário de Governo, secretário do Interior, presidente do IDAM, presidente do Conselho Estadual de Educação, deputado federal mais votado na época, deputado estadual, depois deputado federal de novo, vice-governador e governador. Essa é a história da minha vida, né? No meio dessa história da minha vida teve 2 fatos. Um que nós estamos discutindo agora, que é esse relacionado à minha cassação por compra de votos,
e a figura que, segundo a justiça... Posteriormente a Maus Caminhos. E posteriormente a Maus Caminhos. E era isso que eu te perguntar. O senhor acredita, muito por essa crescente, pelo que o senhor mesmo citou, no meio político, em algo para te amedrontar ou então fazer que o seu nome não voltasse à tona, já que o senhor veio nessa crescente, principalmente como governador, onde parou como governador, onde era o seu grande sonho, o seu grande desejo? Isso. O senhor acredita em perseguição política? E veja que eu esperei muito, né? Sim. Eu era para ser já vice-governador lá atrás, não fui, esperei 40 anos para poder ser-lo. Mas tudo bem. Bem, é o seguinte, a política, o político é como se fosse a lei da física. Uhum. Para que esta caneta saia daqui, eu tenho que empurrar, né? Então, eu cheguei no nível da política amazonense muito, muito alto, um grau muito alto, né? Eu vim crescendo, né? Chamou muita atenção de muita gente poderosa também, né? E aí eu até eu discuti isso com o doutor Felipe Dá uma vez. Eu discutia com ele o seguinte: doutor Felipe, o senhor não acha que a gente precisa arranjar um filhinho para a Zona Franca de Manaus? Ele disse, acho. Ele disse, aí ele até brincou comigo, Melo, mas essa questão ambiental, etc. Mas e se nós formos fazer isso sem tirar uma árvore, doutor Felipe? Não funciona. Bem, ele me incentivou e eu reuni, num hotel de selva, 8 embaixadores europeus, o Greenpeace, a Conservação Internacional, a WWF, os secretários de Meio Ambiente do Brasil todo, muitos cientistas. Em 3 dias nós discutimos o que seria uma nova matriz de desenvolvimento para o Amazonas, que pudesse, de um lado, fortalecer a Zona Franca de Manaus, mas de outro surgisse bem maior do que a Zona Franca de Manaus. Essa conversa começou em meados de 2013 para 2014, né? Okay. Mais precisamente. Bem, conseguimos formatar o que seria a ideia. Eu dizia àquela altura para os europeus que estavam lá, eu dizia o seguinte: se você vê a história do mundo, né, os recursos naturais do mundo foram destruídos por conta de 2 coisas. Uma, a questão geopolítica, você avançou, submeteu o seu vizinho, anexou ao seu território. E outra, econômica, né? Por essas 2 variantes, o mundo conhecido, o mundo rico, veio invadiu a África, invadiu as Américas, etc., enriqueceu, ficou rico. Hoje está com tecnologia de ponta aqui em cima. E os países que não conseguiram chegar a isso, e que foram, inclusive, fruto da sanha dessas coisas, a Europa toda era cheia de árvores, hoje não tem. Uhum. Enriqueceram lá, tirando os recursos naturais europeus. Os rios europeus estão todos hoje assoreados, tem metade da água que tinha há 500 anos atrás. Então, o senhor começou lá na época de 2013, 2014, com esse plano político ambiental. Eu dizia às pessoas que estavam lá, os embaixadores, etc., que isso aqui. E disse o seguinte: vamos para o Brasil, né? O Brasil começou lá no sul, depois veio pelo sudeste, avançou pelo centro-oeste e hoje está nas fraldas do Amazonas. Ele está em Apuí, em Boca do Acre, etc. Se não houver uma alternativa econômica para o Amazonas, de forma sustentável, não tem quem segure a fronteira agrícola brasileira. Então, daqui a pouco dia ela está da beira do Rio Madeira e depois seguirá em frente. A única forma de preservar o maior patrimônio que a humanidade tem hoje, que é a floresta amazônica, que sequestra só de carbono 55 bilhões de dólares ano, né? Uhum. A única forma de preservar isso para o mundo é o mundo nos ajudar a ter uma alternativa econômica para o povo que lá vive, né? Aí surgiu a matriz econômica ambiental, foi lá atrás, né? Eu acho que por que eu estou contando isso? Para responder a sua pergunta. Isso. Eu acho que um dos fatores que levou a essa minha cassação tão rápida foi exatamente esse novo case econômico para o Amazonas. Isso sim iria me colocar num nível nacional, né? Jamais, isso, né? 41 bilhões de dólares de potássio, 750 bilhões de dólares, aliás, 750 bilhões de dólares de potássio, 41 trilhões de dólares de nióbio, mais de 1 trilhão de dólares de madeira manejada, o maior produtor de peixe de água doce do mundo. Isso aí ia transformar o Amazonas numa coisa assim. E quem teve essa ideia também. Acho que isso aí foi um fator muito importante que levou essa história da lei da física, né? Uhum. Vamos afastar daqui, porque não dá para ficar 2 no mesmo lugar. Então, eu acredito que isso aí foi o que mais prevaleceu, né? Não foi nem o fato de que, porque não havia nos autos nenhuma prova material de que houvesse compra de votos, né? Sim, e até pontuar isso com o senhor, quanto
a escolhas, né? A gente bem já sabe que o Amazonas tem grupos políticos específicos. Você que nos acompanha no podcast, você sabe disso. A gente ainda nem falou da Operação Maus Caminhos, mas antes, José Melo de 2013, 2014, um pouco antes disso, se arrepende de alguns aliados políticos? Não, veja bem, de aliados não. O jogo político é esse. Me arrependo de uma única coisa O na jogo minha político vida. é esse. Difícil, né? Eu me arrependo de uma única coisa na vida, ter confiado em certas pessoas. Que eu não vou declinar o nome aqui para não dar direito de resposta nem para a rede, nem para mim. Então eu me arrependo disso. Me arrependo de ter confiado em determinadas pessoas, né? Determinados políticos. Só que eu me arrependo. O resto faz parte do jogo político e joga quem quer. Só joga lá quem quer. Né? Sabe que o jogo é esse. Agora, eu tenho uma natureza muito diferente. Por exemplo, eu jamais irei enfiar um punhal enferrujado nas costas de quem esteve comigo durante muito tempo. Então, por exemplo, as pessoas que conviveram comigo jamais vão esperar que eu venha fazer uma declaração bombástica ou coisa que pareça sobre o meu passado com eles. Isso eu não faço. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. E se atreveram a avançar muito na história da minha vida, nesse prejuízo enorme que eu tive, sabendo que eu não iria reagir desta forma. O senhor é do interior do estado porque também, não é né? da minha natureza. Na época que eu nasci, aquela região toda era Erunepé. Hoje, a divisão política transformou Erunepé em Vira, Guajará e Pixuna, né? Só tinha Erunepé e Caruarí naquela altura. Então, o meu registro ainda é de Erunepé. Professor, seguindo um pouquinho mais nessa história, mas a qualquer momento fica à vontade para a gente retromarchar aí, mas teve um outro ponto também muito marcante na sua vida, de repente até também provocado por conta de aliados políticos, os quais o senhor mencionou ainda há pouco, né, sem revelar o nome, mas dizendo que isso poderia ter influenciado. Mas o senhor acabou sendo preso, acusado de ter ingressado uma quadrilha para desviar recursos da saúde. Né? Isso também foi algo um ponto muito frágil da sua vida, muito delicado da sua vida. Na verdade, essa foi, digamos assim, a maior de todas as temporais da minha vida, né? Porque eu fui secretário de Estado por 7 vezes, deputado federal, deputado governador, etc. Tal. Uma carreira muito bonita, muito... né? E quando eu fui preso, eu só fui solto porque um amigo pagou meu advogado. E fui sustentado por esse amigo durante 7 meses. Né? Não vou declinar o nome dele aqui, porque já o fiz várias vezes, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Uhum. Então, quem foi tudo isso, passou por tudo isso, não ter dinheiro para pagar o seu advogado ou se sustentar, é porque ou foi muito burro ou não roubou. O senhor ficou quanto tempo? Eu prefiro ficar na primeira hipótese, porque realmente... Entendi. Eu faria tudo de novo, entendeu? Qualquer cargo que eu venha ocupar, eu vou ocupar para trabalhar, para fazer o que eu sei fazer, etc. Eu sou um homem muito simples, me basto com muito pouca coisa, e não ocupei os cargos públicos para fazer outra coisa, senão trabalhar e trabalhar muito. Bem, então, essa história da Operação Maus Caminhos, eu fui acusado de formar uma quadrilha com um senhor chamado Mohamed Mustafa. Né? Depois, nos autos, ficou provado que eu e ele nunca nos falamos, nunca tivemos qualquer tipo de diálogo. Ele poderia saber da minha existência, mas eu não sabia nem que ele existia. Né? Então, como é que eu poderia formar uma quadrilha com alguém com o qual eu não tinha nenhum diálogo, nenhuma conversa, nenhum contato, nunca falei? Então, o tempo passou, eu fiquei preso 133 dias, fiquei 1.140 dias de tornozeleira eletrônica, o telefone, quebraram o sigilo de um telefone qualquer lá, ligado a esse senhor, e lá verificaram as gravações que os culpados eram os outros que estão nos autos. Por uma questão de que o processo hoje segue em segredo de justiça, não é? Eu não vou declinar nomes aqui, mas a verdade é que qualquer advogado que esteja nos autos sabe do que eu estou falando. Né? Eu dei um depoimento de 3 horas e 20 minutos da Justiça Federal, onde eu, nesse meu depoimento, levei todas as provas de que eu não sabia nada, participava disso, não sabia de nada. A verdade é que eu me lembro de uma história que me contava no interior de Pôncio Pilatos no Credo, né? Que dizia que a alta hierarquia sacerdotal israelense e a imperador romano decidiram matar Jesus porque ele pregava a mudança, né? Pregava
estrutura de mudança, né? Fé, amor, esperança, liberdade, essas coisas todas. Então mataram Jesus, né? Mas 50.000 anos depois que escreveram o credo, aparece assim: padeceu sob Pôncio Pilato. Quer dizer, eu sou o Pôncio Pilato desse credo. Mas, na verdade, quem mandou matar Jesus foram outros. Eu prefiro usar essa metáfora para não incorrer em risco de depois, não é, direito de resposta, nem também porque o processo segue em segredo de justiça. Então, eu me sinto injustiçado, né? Você não participou de nenhum momento de desvio de dinheiro da saúde? Como é que eu poderia ter participado se eu nem conhecia o cara com quem, segundo a justiça, eu formei a quadrilha? O governo do Amazonas Mas isso lhe trouxe muitos prejuízos, né, mestre, até hoje? Total, né? Eu fiquei 3 anos na minha casa com medo. Tornozeleira, quanto tempo? Mais de 1000 dias? 1.143 dias. Eu soube que o senhor, nesse momento, pensou até em suicídio e teria feito uma carta, inclusive. Veja bem, vamos lá. É uma sequência de fatos, né? Eu tinha perdido meu mandato por compra de votos, sabendo que eu não tinha comprado voto. Eu tinha sido preso, acusado de formar uma quadrilha com alguém que eu nem conhecia. Eu tinha sido submetido a 133 dias de prisão, 1.140 dias de tornozeleira. Eu tinha saído da prisão porque um amigo pagou o meu advogado, porque eu não tinha como fazê-lo. Teve a questão da sua pensão ainda nesse momento, parece que foi retirado. Eu tinha sido retirado da minha pensão, né, dizendo que eu não tinha direito, porque tinha sido cassado. Esqueceram que essa pensão eu havia tido o direito dela quando o Omar renunciou e eu assumi no lugar dele. Né? Demorei 6 meses para poder recompor isso. Eu tinha, então, perdido a minha pensão, sido cassado, sido preso injustamente, etc. Bem, eu fui abrir uma conta no Banco do Brasil, fui no Banco do Brasil porque o Bradesco disse que não queria minha conta mais, que eu havia sido preso e não queria minha conta. Fui abrir uma conta do Banco do Brasil. Ia subindo a escadaria do Banco do Brasil, ali em frente ao cemitério, uma pessoa gritou lá na rua: "Ei, Melo, ladrão da saúde!" Fui, abri minha conta, vim para casa, não conseguia dormir, e aí desci para o meu escritório, daí algo muito diferente começou a acontecer dentro de mim, que eu não sei explicar o que foi. Uma raiva incontida. Por que eu estou me submetendo a tudo isso quando eu não sou culpado? Aí realmente eu fiz uma carta muito longa, etc., 100 e poucas páginas dessa carta. Era uma carta assim muito ruim, né? Queria causar muito rebuliço nesse estado, causar muita coisa e muita dor também para minha família e tudo. Ia deixar uma herança muito ruim, né? Meus pósteres, etc. e tal. E do ponto de vista espiritual, Deus não perdoa quem tira o dom mais precioso, que é a vida, né? Aí chegou uma criança lá em casa com 17 dias de nascido. E eu encontrei nela uma outra razão. E aí esqueci até a carta. Esqueci por mais de 30 dias. Um dia eu fui procurar um documento, lá estava a dita carta, né? E eu, então, destruía, né? Destruí porque aquilo ali era uma coisa ruim. Mas, é assim, as circunstâncias que me levaram ao extremo de tentar tirar minha vida foram todas essas. Né? Uma sequência de coisas ruins, injustas, inconsequentes. Imagina que colocaram uma fotografia minha seminu, aquela fotografia que você tira quando chega lá. Uhum. Eu fiz tanto por esse estado, tem uma história de vida, né? E se meter a isso de forma injusta, inconsequente, irresponsável, né? O senhor chegou a pontuar até que foi complicado ter um advogado na sua defesa, né? E eu fico me perguntando sobre, ainda naquela questão de aliados políticos, essa força e por isso até perguntei anteriormente sobre arrependimento. Até porque a gente observou também, depois de todo esse rebuliço que aconteceu com o senhor ainda fala sobre isso com muita dificuldade, muitos aliados também o deixaram nesse processo. Queria que o senhor falasse sobre isso. Depois da cassação, da Maus Caminhos, o senhor se sentiu sozinho? Sim. É a natureza humana. Né? É natureza, né? Não é nem humana, é a natureza. Você vê um rebanho de búfalos enorme. Aí vem 2 leões, parte para cima dele, corre todo mundo para um lado e para o outro. Né? É assim. Na política é assim. Quando alguém entra na desgraça, os outros todos se afastam. Você não tem ninguém. Eu tive a sorte de que uma pessoa voltou a mim e me ajudou. Né? Eu tive essa sorte. Mas só. Mais nada. Mais ninguém. Né? E eu tinha 39 anos de vida pública, nas quais eu ajudei muita gente. Né?
bem muita gente e tal. Mas eu entendo, faz parte da natureza. Você não bota a sua mão em brasa quente, né? Aquele momento era um momento muito difícil, né? O que se passava é que eu realmente era tudo aquilo, né? Então, quem é que vai se aproximar em alguém que pegou um cargo que deveria fazer o bem e foi roubar, né? Então, eu até entendo certo posicionamento das pessoas se afastarem, etc. Mas respondendo a sua pergunta, realmente eu não me senti só porque eu tinha meus filhos, minha família. O sócio seria politicamente falando. Politicamente sim, politicamente afastaram-se todos. Bom, a gente falou a questão da família agora, a importância. O senhor está casado ainda hoje? Estou. Com a dona Edilene, não é isso? É. A importância da sua esposa nesse momento, ela trabalhou com o senhor há muito tempo. Nesse momento que o senhor teve essa dificuldade, se sentiu sozinho, ela estava presente? Como é que foi isso? Não, a Edilene sempre esteve presente comigo. Inclusive, ela foi uma injustiçada também. Ela, então, nem se fala. A Edilene sempre esteve comigo, sempre me deu apoio. Meus filhos sempre me deram apoio. A situação sobre a minha família, só tive apoio, né? Agora, existe... hoje entendo porque uma pessoa, num momento de desatino, tira a vida de outro, né? Porque eu sofri, eu tive esse momento de desatino, onde eu não sabia o que eu era assim. A raiva era tão grande que eu não sei nem o que eu estava escrevendo, mas o que eu tive foi muita coisa ruim, não é? Então, eu tive da minha família, claro, o apoio sempre, não é? Uhum. Mas não tive dos políticos. Sem exceção. Se o senhor Clauson, o que fez com que o senhor, depois de todo esse tempo, professor, mais de 40 anos de vida pública, né, assim, muita coisa boa na política, teve esses momentos também que acabaram marcando um pouco, e agora a gente está desmistificando tudo isso, mas quando foi o momento que o senhor disse, olha, é o momento de eu retornar para a área pública, né? Será que valeria a pena, de repente, algum outro desgaste, né, tocando nessas feridas, né, que ainda estão abertas? Qual foi o momento que o senhor pensou, olha, eu vou voltar para a vida pública, eu tenho que ainda provar determinada coisa, é isso? Na verdade, foi assim. Depois que eu queimei a dita carta, e que essa criança chegou em casa, que eu me dedicar, etc., eu resolvi utilizar meu tempo em outras coisas. Eu voltei a estudar, né? E voltei a estudar o meu estado. E peguei a matriz econômica ambiental que nós havíamos discutido lá no Hotel de Selva com os ambientalistas, os embaixadores, etc. Em cima dessa matriz, eu fui aprofundar as informações sobre aquilo ali. Então, nós sonhávamos naquela altura que o Amazonas poderia ter um polo de cosmético, biocosmético, de biofármaco, de mineração, de petróleo e gás, de fertilizante, de peixe em cativeiro, um polo de turismo sustentável, enfim. É um tema muito propício porque nós passamos por ameaças à Zona Franca nesse momento, né? Aquilo ali tudo era matriz, mas eu não tinha profundidade sobre cada um desses temas. Aí eu fiz muitas amizades com embaixadores, etc. Passei a usar o telefone e recebi informações do mundo todo sobre a Amazônia. Tem mais informações sobre o nosso estado, em Londres e nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. E eu fui refazer a matriz. Então eu passei 3 anos trabalhando em cima disso. Refiz, hoje ela está assim, quase que perfeita, do ponto de vista conceitual e no ponto de vista das informações. Naquela altura eu não sabia, mas hoje eu sei que tem 750 bilhões de dólares de potássio no estado. Naquela altura eu não sabia, mas hoje eu sei que só em São Gabriel da Cachoeira tem 41 trilhões de dólares de nióbio. É tudo hoje, isso, mas... Hoje eu não sabia, antes eu não sabia, mas hoje eu sei que tem locais aqui no Amazonas que tem 300 toneladas de ouro, tem outra que tem 700 toneladas de ouro. Hoje eu sei porque o satélite diz tudo isso. Aquela altura eu não sabia, mas hoje eu sei que o manejo florestal é possível fazer sem ferir a floresta. Você tira uma árvore aqui, outra ali, outra acolá, etc. 10 anos depois você volta para cá. Então, hoje eu sei que o estado do Amazonas é um estado extremamente rico, poderosamente rico. A ONU publicou que as próximas crises daqui, os próximos 50 ou 100 anos, é de falta de água doce e de falta de alimentos. Aqui no Amazonas nós temos 20% da água doce disponível na terra, aqui em cima. E mais 39% do aquífero terra do chão, maior reserva de água doce do mundo. Então o Amazonas será um grande exportador de água para o futuro. Os rios europeus estão todos assoreados. A parte da água já não existe mais. E a atividade econômica ela é demandadora, progressiva de água.
Antes a agricultura era você regrando ali, etc. Agora a agricultura ela é toda automatizada, né? A irrigação é automatizada, bilhões e bilhões de litros de água são jogados na memória. Então, eu passei esses 3 anos estudando, né, a matriz, aprofundando a matriz, e aí resolvi tomar a coragem de pegar o projeto e trazer à tona de novo. E aproveitei, fui muito feliz, porque a imprensa toda me deu espaço, né? Eu quero agradecer, inclusive, por isso. E eu fui ocupando esse espaço. As perguntas eram basicamente as que vocês fizeram, a sua cassação, a sua prisão, etc. E depois vinha a matriz, e eu fui falando disso, etc. Então, hoje, eu tenho o seguinte, eu voltei, então, para isso, para retomar a questão da matriz econômica ambiental e também passar limpo a minha vida, né? Porque, é assim, se você olhar o Amazonas do futuro, né, a Zona Franca de Manaus é um modelo maravilhoso. Exportador líquido de receita para a União, uma escola construída no Piauí está saindo daqui, compra 75% dos insumos no Brasil, quer dizer, gerando emprego e renda no Brasil, de alguma forma ajudou a preservar o meio ambiente que está aí, né, gera entre diretos e indiretos mais de 300 mil empregos, impulsiona a economia do Estado, um modelo maravilhoso. Mas pergunta a qualquer brasileiro se é a favor ou contra a Zona Franca de Manaus, você vai encontrar 99% contra. Então, o Brasil todo é contra. Se a gente for lutar na Zona Franca de Manaus no quesito político, vamos para São Paulo. 71 deputados, quantos tem aqui nós? 8. Estamos fadados a ter uma derrota muito em breve aí, né? Muito em breve. Então, precisamos abrir os olhos, precisamos começar agora a discutir um novo modelo de desenvolvimento econômico, né? Como grande parte das empresas da Zona Franca de Manaus são de origem asiática, japonesa, coreana, chinesa, etc. e tal, e como a Ásia será um continente que vai demandar muito no futuro água doce, alimentos, mineração, madeira manejada. A Ásia não tem, você não encontra na China um perfume, mas a China pode construir aqui um polo de perfume para vender produtos com selo verde de perfumaria. Então, olhando tudo isso, eu imagino que no futuro, com a matriz econômica ambiental implantada de forma correta, sustentavelmente, sem ferir a natureza, eu imagino que isto aqui é que vai ser o sustentáculo da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca permanecerá porque nós vamos ter moedas de troca. Vamos vender para a Ásia água doce, contrapartida das empresas ficarão aqui. Vamos vender mineração, fica aqui. Vamos vender madeira manejada, vamos vender peixe, compreendeu? Então, a proposta que me fez voltar ao cenário político, espantar os meus medos todos, porque tu imagina, como é que o povo iria me receber? Esse seria o ponto que eu iria puxar na minha pergunta. A gente está falando aqui de cassação, operação, sua vida anterior, agora a gente foca um pouco mais no futuro. O que o Zé Melo observa hoje como... O senhor vem para deputado estadual? Pré-deputado estadual. Isso. Pensando em algo além disso? Não. Eu venho pensando em ir para a Assembleia, juntamente com os deputados, escrever e aprovar as leis que vão permitir que o empresário lá de fora invista o seu dinheiro aqui, saia daqui com um produto com selo verde, venha ganhar dinheiro aqui, mas também venha alavancar a nossa economia com esse novo modelo de desenvolvimento econômico. Por isso eu quero ir para a Assembleia. Por quê? Porque grande parte das leis serão aprovadas lá. Outras terão que ser adaptadas a nível nacional, por exemplo, a questão da mineração terá que ser adaptada. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o maior exportador hoje da América Latina de minério de ferro? Pará. Quem é o maior exportador de alumínio do mundo? Pará. Se pode explorar alumínio e ferro no Pará, por que não pode explorar nióbio no Amazonas? Por que não pode explorar potássio no Amazonas? Se é o mesmo meio ambiente que está lá. Então, pegar as leis, adaptá-las, né, e de forma sustentável, responsavelmente, etc. Tal. A mesma coisa acontece aqui, o que acontece no Pará e em outros estados, né? E lá em Brasília, eu imagino que com essa nova leva de deputados que serão eleitos ou reeleitos por aí, eles possam também abraçar e lá em cima forçar a mudança, uma vírgulazinha do discurso, uma vírgula de uma lei, etc., para adequar as nossas leis, as leis federais, e assim o Brasil, porque assim, a matriz econômica ambiental ela é mais importante para o Brasil do que propriamente para o estado do Amazonas. Sim, sim. Então, o Brasil precisa entender isso, né? Que ela é mais importante para o Brasil do que para o estado do Amazonas. É o Brasil que precisa se conceituar no cenário internacional, não é o estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas, eu imagino que daqui a 40, 50 anos é a Dubai da América do Sul, né? Não do ponto de vista do petróleo, mas do ponto de vista
dos outros petróleos, água doce, mineração, madeira manejada, E- fertilizante. Professor, a gente bem já sabe que, além da Assembleia Legislativa do Amazonas, para a gente conseguir isso, a gente, como o senhor muito bem disse, ter apoio do governo federal em todo esse processo. Agora eu quero retomar um ponto, porque o senhor também disse aqui para a gente que esteve sozinho politicamente quando tudo isso aconteceu, a cassação, a operação. Zé Melo volta para a política, volta sozinho? O senhor está no PROS ainda, é isso? Na verdade, eu estou no PROS. Isso. Né? Eu não volto só. Eu Uhum. volto com um único cara da política amazonense que tem um projeto de futuro para esse Estado. Então, eu não estou só. Uhum. O que eu quero agora? E esse projeto não é meu, esse projeto tem que ser nosso. Sim. Todo mundo agora precisa entender logo, que se for colocar o futuro dos nossos filhos só na Zona Franca de Manaus, nós teremos lá na frente a mesma coisa que tiveram os nossos avós com o ciclo da borracha, que acabou e não ficou nada, né? Quando os ingleses levaram a semente para a Malásia. Só que naquela altura tínhamos 120 mil habitantes, hoje nós temos quase 5 milhões. E aí? O que você vai fazer com 5 milhões? Então precisa que a classe política entenda que eu estou tendo só uma ideia, que essa ideia precisa ser abraçada por todos, porque não é o professor José Melo, é o futuro do Amazonas, o futuro do nosso Estado, o futuro dos nossos filhos que está em jogo. Né? E a única maneira que nós vamos ter de sustentar a Zona Franca de Manaus, até aperfeiçoá-la, é com a moeda de troca. Se você senta à mesa de negociação sem nada, você já entrou vencido. Se você senta à mesa de negociação com os asiáticos, tendo 10 produtos para eles e pedindo para que eles mantenham o que eles estão fazendo aqui, você tem como negociar. Senão, Nessa linha de raciocínio, professor, seria melhor que nós tivéssemos o governo federal que está hoje ou um outro governo? O que o senhor acha que seria mais viável? Olha, eu não gosto de entrar nessa questão do governo federal, porque o Amazonas é assim. Quantos por cento tu acha que o Amazonas tem de eleitores para o Brasil? 2%? Não chega a 3%, não é? Não. Então, é muito pouco para a gente criar... Representatividade pouquíssima. Representatividade, né? Mas eu ainda não vi nenhum dos que estão postos aí, até aqueles que estão com 0,01, quantos outros que estão aqui em cima. Bolsonaro e Lula. Não vi nenhum deles falar ainda o que vão fazer pelo nosso Estado. Bolsonaro e Lula. Então, eu estou aguardando para ver Que são alguém desses que estão em cima que digam se realmente se vão abraçar ou não o futuro da Amazônia, que não é só a Zona Franca de Manaus, né? Então, eu me reservo o direito de me decidir quando isso tiver a acontecer. Quando alguém disser, ó, eu vou abraçar o novo modelo de desenvolvimento do Amazonas, esse terá meu apoio, seja quem for, né? Fazer conjectura num momento político desse tão, né, tão conturbado, eu não gostaria de fazê-lo. Mas se algum desses candidatos disser assim, é a matriz econômica ambiental que eu vou abraçar e o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, estou nesse barco. O senhor vem então num projeto político que o senhor sempre gostou, meio ambiente, vai tentar implementar isso dentro da Casa Legislativa como pré-candidato, tem todo um processo ainda. Mas olha, não é o meio ambiente para ficar com uma virgem, não. Não defendo não, isso. Sim, o senhor eu defendo a pontuar isso aqui, a exploração racional das nossas imensas riquezas, isso é que eu defendo. Ainda nessa questão do meio ambiente, nós tivemos recentemente, ainda está em desdobramento, a morte de um indigenista e de um jornalista, né, Dom Felipe, e também o Bruno Pereira, né, uma repercussão internacional. Isso. O senhor tem toda uma questão por trás ali que se cogita, né, questão de exploração, da pouca contingência de policiais para tentar resguardar aquela área ali, né, a área de fronteira. E isso eu acho que nesse sentido também dá para se imaginar um Estado mais presente, né, nessas áreas tão importantes, professor? Veja bem, nós estamos vizinhos de 3 países que sozinhos produzem 90% da cocaína do mundo, né? Colômbia, Peru e a Bolívia. Nós temos quantos quilômetros de fronteira? 5 mil Paraguai e 8 mil quilômetros de fronteiras, das quais 1% tem acesso, o resto tudo é floresta, tal, etc. E tal. Então, como policiar isso? Como ter a presença, digamos, física do Estado brasileiro nessas regiões? Difícil, né? Dificuldade muito grande. O governo federal não consegue, com o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério, ele não consegue, imagina o Estado do Amazonas. O grande problema é a fiscalização de tudo isso, né? O grande problema é como fiscalizar um universo tão grande, né? Isso. Esse é o grande problema. Diria também que, de repente, não consegue porque também não quer.
Ou não? Eu diria que, bom, vamos lá, vamos para o Rio Javari, né? Rio Javari é o rio do Amazonas, é mais, digamos assim, mais inóspito, menos povoado por brasileiro, né? Uhum. Você está em Benjamin Constant, na Foz do Javari. Aí você tem Atalaia do Norte. Depois você só tem 2 pelotões do Exército. Chilão do Equador e Palmeira dos Índios. Mais nada. Um lado Peru, outro lado Brasil. Um rio imenso, desabitado. Né? Rio onde ainda tem 2 tribos indígenas que ainda não tiveram contato com o indigenista. Né? Os corubos e os morubos. Né? Então, tá aí, um quadro. Né? Como é que você vai botar a presença do Estado brasileiro, ou do Estado do Amazonas, ou do Benjamin Constant, ou de Atalaia do Norte, nessa imensidão, com as dificuldades que se vive, né? Embora tenha havido uma mudança substancial na receita do Estado, dobrou da minha época para cá, mas as dificuldades ainda são muito grandes. Então, essa questão do Rio Javari, com a morte de indigenistas, que causou uma convulsão, né, não só no país, como internacionalmente também falando, ela serve para chamar a atenção, né? Chamar a atenção do problema. Qual é o problema? O problema é que o Brasil, com toda essa quantidade toda de fronteira, completamente sem a presença física da nação brasileira, chama a atenção de que é preciso fazer alguma coisa. Se não é possível fazer em outros cantos, pelo menos vamos nos voltar para o Javari, que é um rio extremamente rico em ouro, é um rio que ainda tem um percentual madeireiro fantástico, e é um rio onde as nossas fronteiras, atravessou as nossas fronteiras, está aí a produção da cocaína, e que, infelizmente, vem pelos nossos rios até chegar na Europa, na Ásia e na África. Então, essa é a realidade. Como fazê-lo? Aí você me abraça sem me beijar. Você achou um crime brutal, difícil, né? Foi um crime brutal, né? A morte do Bruno e também do Dom Phillips, isso, inclusive com repercussão internacional. Foi um crime, assim, na minha avaliação, de alguém que quer dar uma resposta, né? Quer mostrar algo, né? Que eu não sei o que é, mas assim, quem pratica um crime dessa forma, matou, enterrou, etc., tudo bem, mas esquartejar, queimar, isso aí tem alguma coisa por trás que eu não sei decifrar ainda. Ainda vai. Tem partindo ainda nessa levada do seu histórico político, eu tenho dúvidas também, professor, quanto a como o senhor e a sua equipe estão montando essa campanha para limpar a sua imagem, além de falar com a imprensa. Até porque a gente passou por um processo de cassação, a gente falou de tudo isso. Então, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Na verdade, nós não estamos trabalhando. Sim. Né? Eu tenho saído todo dia às ruas. Outro dia eu fui Zona Norte, Zona Leste. Como é que tem sido a recepção das pessoas? Até peguei uma gripe, né? É assim, quando eu comecei a aparecer na imprensa, havia um grande número de pessoas que, digamos assim, falavam muito ruim, não é? Sim. As coisas vieram. Esse aqui é o 43º programa que eu participo. Nos últimos 10, normalmente as pessoas, 3, 4% ainda continuam batendo na mesma tecla, e a grande maioria reconhecendo que eu fui injustiçado, etc. E tal. Então, isso já é um conforto muito grande para mim. E as minhas idas aos bairros, às ruas, todo canto, que eu faço isso todo dia, eu encontrei ao longo dessas minhas andanças todas apenas 2 pessoas que tiveram a coragem de se aproximar de mim e dizer: ó, explica essa história que o senhor foi preso. Eu expliquei, fui até a casa de um deles lá. Hoje virou meu amigo, passa mensagem para mim todo dia. Encontrei 2 pessoas. Então, eu acho que o povo amazonense acabou entendendo, né? Acabou compreendendo, né? Tudo isso que eu passei, né? E da forma que eu passei. E eu não conheço um povo mais generoso do que o povo amazonense. Então, hoje eu tenho muito conforto de dizer que ando nas ruas de Manaus, do interior, já fui a alguns municípios, e sou muito bem tratado. Não sou hostilizado por ninguém, graças a Deus. Que era uma grande dúvida do senhor, né? Nesse processo de prisão, de tudo mais. Eram os meus medos, né? Que era o teu medo. Como é que foi a tua primeira saída de casa depois de tudo isso? Porque, veja também? bem, eu passei 42 dias sendo principal foco de toda a imprensa. Todo dia o foco era aquele: prisão, cassação, não sei o quê, prisão. Então, isso foi um massacre de 42 dias. Como é que se transformou na vida do povo, eu não sabia. Então, eu tinha meus medos, né? Mas, graças a Deus, foi
a compreensão do povo brasileiro veio logo. Depois da retirada da tornozeleira eletrônica, que o senhor saiu pela primeira vez, Não. como é que foi esse processo? Aconteceu até um fato gozado. Sim. O Paulo, esse rapaz que está comigo, Uhum. professor, vamos abrir uma fábrica, um negócio de carne nova, tal, eu não vou citar o nome, fazer merchandising, e me convenceu aí. Eu fui com ele. Cheguei lá, estava uma fila para comprar carne. Eu fiquei na fila. Aí as pessoas me reconheceram, vieram tirar foto comigo na fila, tal, etc. Tal. Quando eu fui me aproximando do açougueiro, disse, professor, quero tirar uma foto que o senhor quer dar para minha mãe, não sei o quê. E atrás de mim tinha duas pessoas, né? Um deles virou-se para o outro e disse assim, você está vendo aí, ó, tirando foto, todo cara que roubou a saúde, aí o cara falou, né? Bom, quando chegou na minha vez, eu virei para o açougueiro e disse assim, eu vou ceder a vez para esses dois senhores, eram os últimos da fila, porque você depois vai tirar foto e tal. Aí o que estava atrás disse para mim assim, olha, esse senhor aqui disse que o senhor é ladrão da saúde. Aí o senhor meio forte ficou pálido e tal, etc. Eu disse, não se preocupe, botei no ombro dele, não se preocupe, eu fui muito massacrado com essa história, ainda não me expliquei direito, tal. Se o senhor me permitir, eu lhe explico. O senhor vai à minha casa? Eu disse, bom, saí de lá, fui à casa dele, lá na Zona Leste. Ele tem um comércio embaixo, ele mora em cima. Subi com ele, estava lá a esposa dele, lá, limpando e tal. E eu passei meia hora conversando com ele, né? Ao término da minha conversa, a esposa dele que estava por perto, disse assim, eu não te falei, eu conheço o professor Mello, disse para você que não era verdade isso aí. Aí ela falou um termo, fica te emprenhando pela imprensa. Tá? Bem, a grande verdade é que isso aí, ele acabei ficando muito amigo dele, ele também, as coisas que eu posto eu mando para ele faz comentário, enfim. É um rapaz do Nordeste também. Então, foi minha primeira saída, foi essa, né? Que aconteceu esse fato. Uhum. E eu agi dessa forma e Deus abençoou e acabei transformando uma pessoa descrente, né? Que estava fazendo comentários a meu respeito. Talvez seja a melhor estratégia, né, professor? Combater esses comentários e tentar explicar o que realmente acontece. Eu tenho feito isso, Fábio. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. Agora, por exemplo, que aconteceram fatos, não é? Que esse fato da Naiblé ser inocentada, etc. Esses fatos que vieram acontecendo também ajudaram a que eu pudesse esclarecer essas coisas. Né? Ressentimento dessa pessoa que lhe traiu e teria causado todo esse reboliço na sua vida. O senhor tem? Não guardo ódio nem rancor de ninguém. É indiferente para mim, né? E eu sempre, eu sou... Temerário, de repente, que essa pessoa possa novamente querer causar algum tipo de prejuízo? Não tem chance. Ou qualquer outro aliado político, porque não tem eu chance um mais. projeto. Deus já está cuidando dele. E vai cuidar bem, viu? Mas eu não guardo ódio nem rancor nem nada. É só Deus que cuida. Deixa pra lá. Se quisesse se aproximar do senhor para ser um novo aliado novamente político, o senhor aceitaria? Não, eu não ganharia nada com isso. Eu não quero nunca mais me aproximar dessa pessoa. O senhor está mais receoso na política hoje? Por conta Aprendeu de muitas isso? coisas, Digamos de repente? que mais cauteloso, Cauteloso. né? Digamos que mais cauteloso, né? Quando as que tornam o couro grosso é o chicote, né? Uhum. Então, estou mais cauteloso. Digamos que eu estou mais cauteloso. Quero muito pontuar com o senhor sobre o seu governo. Durou um pouco mais de 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e pouco, né? 2 2 anos e e meio. 4 meses. 2 anos e 4 meses, exatamente. A gente estava passando economicamente por um momento bem complicado, no mundo, inclusive. Né? O senhor teve que remanejar várias coisas, não só na área da saúde, mas em outras áreas também, como da cultura. Gostaria de pontuar também essa questão do seu governo. Como é que o senhor avalia o seu governo que durou um pouco mais de 2 anos nesse processo? Veja bem, eu assumi o governo, vi aquela crise mundial, fruto daquela bolha imobiliária americana, lembra? Uhum. Os americanos com o negócio de venda de imóveis, etc. De repente aquela bolha estourou e isso atingiu o mundo todo, né? Aqui a Zona Franca de Manaus não ficou de fora. Nós tivemos a perda de mais de 40 mil empregos, né? Nós tivemos uma queda de arrecadação no primeiro ano de 1 bilhão e 700, no segundo ano de 2 bilhões e 700. Teve que fazer um gabinete de crise na área da saúde. Tive que fazer um gabinete de crise no meu governo, tive que fazer uma reforma grande dentro do governo, tirei 4 mil cargos dentro do governo, tirei 780 milhões ano de custos dentro do Estado. Enxugou a máquina. Enxuguei. Tive que criar sistema de gerenciamento, aproveitando a modernidade, né, das novas formas de administrar. E fazer tudo isso dentro de uma pressão política também.
Pois é, modernizei o Estado, né? Uhum. Quando eu tirei 780 milhões de custo dentro do Estado, imagina o mundo que desabou na minha cabeça, porque eu estava ali atingindo negócios de muita gente, né? Mas eu tinha que fazer, ou eu quebrava o Estado, ou eu fazia isso. Mas a grande verdade é que a partir do momento que eu fiz isso, eu tive um Estado administrável na mão, né? Mesmo com todas essas confusões todas, você viu que o nosso governo foi um governo que manteve no interior do Estado os 5 barcos Luz do Saber, os barcos que faziam assistência médica, odontológica, informações, etc. Tá? Nós reequipamos e reformamos grandes unidades de saúde do Estado. Nós colocamos o plano de cargo, carreira de salário na área da Polícia Civil, os policiais mais bem pagos do Brasil até aquela altura. Fizemos o plano de carreira para o policial militar, a Lei 7.044, que hoje um policial não precisa pedir favor de ninguém para ser promovido, a lei está lá, etc. Modernizamos todo o sistema da questão de empresas, né? Antes você tinha 6 meses para constituir uma empresa, hoje é em tempo real, você pega aqui o seu telefone, nós fizemos a modernização dentro da Secretaria de Educação, a família hoje pode, na palma da sua mão, ter o histórico do seu filho a qualquer hora, né? Matrícula do Estado do Amazonas, só tem 2 estados brasileiros que faz isso, é feita de casa, quer dizer, fizemos um bocado de coisas a despeito de toda aquela confusão de queda de receita, de queda de arrecadação. Toda hora eu era caçado, né? Eu passei 2 anos e meio sendo caçado todo dia, né? Quer dizer, foi momentos assim muito difíceis que a gente conseguiu administrar. Conseguimos deixar para o nosso sucessor um governo arrumado, organizado, modernizado. Tanto é que quando o amazonino fez o segundo ano de governo, o primeiro ano de governo dele, do mandato tampão, o excesso de arrecadação dele já foi quase 2 bilhões de reais. Porque o Estado estava pequenininho, arrumado, direitinho, a Zona Franca de Manaus voltou a crescer, e o reflexo disso foi: a minha receita, quando eu fui caçado, era 13,9 bilhões, o ano passado a receita do atual governador foram 24 bilhões, quer dizer, praticamente dobrou a receita do Estado nesses 5 anos que eu passei fora, com o Estado modernizado, arrumadinho, etc., né? Enfim. Me permita até fazer uma reflexão quanto à Covid-19, que surgiu 2 anos, né, 2020. Chegou agora a Covid-19 e se a gente fazer uma reflexão sobre aquela crise na saúde naquela oportunidade, com tudo isso que aconteceu até agora, como é que o senhor avalia o trabalho da Covid-19 do governo do Estado? Bem, a crise da saúde que você se refere Isso, a paralela ao que a gente teve. Só acho que teve algum mondrongo, alguma questão que faltou e algo reverberou para que a gente tivesse acontecido por conta do que aconteceu aqui? Ou não tem nada a ver? Não. Covid é o seguinte, Covid é um vírus. Sim. Maior inimigo do ser humano, vírus e bactérias, são os 2 maiores inimigos. As bactérias sobrevivem ou morre, o homem sobrevive ou morre. Como é que o ser humano está se sobrevivendo aos vírus e às bactérias? Porque a medicina avançou, evoluiu e ela é que nos segura. Mas tanto os vírus quanto as bactérias eles são mutantes. Muda, aqui lá parece o mais forte, etc. E tal. O que aconteceu neste episódio do Covid-19? Nós tivemos a peste bubônica na Europa, que quase mata metade da Europa. Depois nós tivemos a gripe espanhola. Depois nós tivemos H1N1. Tudo isso vem por aí. O que aconteceu agora? 2 fatos aconteceram com o Covid. Primeiro, que pegou o mundo todo de calças curtas, né? Nenhuma economia mundial estava preparada para esse vírus tão violento, né? Tão agressivo. Tanto é que nos Estados Unidos, vários estados americanos, teve também frigorífico lá para botar cadáver, porque não dava tempo de enterrar. Como teve no Brasil, em todo canto. Então, qual é a diferença da gripe espanhola para hoje? É que até 50 anos atrás levava-se 8 anos para fazer uma vacina. Agora, a ciência e tecnologia levou 8 meses. Então, com 8 meses fizeram uma vacina e aí começou-se a combater e acabou. Hoje tudo está sob controle. Então, as novas mutações estão acontecendo, mas a gente tem vacina. Mas já virá uma vacina para ela, né? Isso. Nós vamos agora, todo ano, tomar vacina para a gripe, ela polivalente, para o H1N1, para não sei o que, e também para o Covid com as suas variantes. Então, porque a ciência e tecnologia permitiu isso. Então, o que acontece é que nós nos modernizamos, do ponto de vista da saúde,
e por isso a gente combate. Agora, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema, só 30 segundos, sobre o sistema de saúde Fique à pública do vontade, Amazonas. Fique à vontade. Quando o Amazonino foi governador, ele criou um sistema de saúde pública no Amazonas que chamou de referência e ponta-referência. CAIM, maternidade, pronto-socorros, os grandes hospitais, os SPAs, né? Francisca Mendes, os grandes hospitais. É o melhor sistema de saúde pública do Brasil do ponto de vista estrutural. Só que não funciona adequadamente, mas é o melhor. Por quê? Porque o Amazonas tem a cidade de Manaus, uma cidade-estado, e grande parte da atenção básica da cidade de Manaus é feita dentro das unidades de saúde do Estado. O Estado faz, gasta dinheiro, mas o SUS não remunera, porque quando o SUS foi criado, hierarquizou-se a saúde. A atenção básica é do município, a média complexidade é do Estado e a alta complexidade é da União e do Estado. Então, o Estado entra fazendo média complexidade aqui, ele está gastando seu dinheiro, mas o SUS não remunera, não devolve. Então, nós estamos perdendo aí uns 3 bilhões de reais por conta disso, né? Então, eu defendi lá atrás e continuo defendendo que a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas, eles têm que sentar e estabelecer uma forma de passar parte das unidades de saúde que tem hoje são do Estado para a Prefeitura, com o Estado bancando também, mas permitindo que 3 ou 4 bilhões de reais hoje que não vêm, venham. Porque se a Prefeitura faturar, o dinheiro volta, o SUS devolve. Então, nós temos o melhor sistema de saúde pública em Manaus, que não funciona por conta dessa condição aí, de que a atenção básica não está estratificada como deveria Só estar. acompanha a falta de oxigênio, respiradores. Acompanhei. Houve uma omissão do governo federal? Eu não diria omissão. Eu só diria o seguinte, eu não gosto de fazer comentários sobre as pessoas, né? Se eu fosse governador, eu teria pego um avião, teria ido da Venezuela, teria 24 horas depois, eu teria aqui 50 caminhões cheios de oxigênio. Eu teria feito isso se fosse governador. Agora, eu teria feito. Agora, dizer o que fazer, eu não sei. Não saberia dizer. Mas eu teria feito isso. Pegava o jatinho na Venezuela, rapidamente tinha aqui 50, 70, 80 caminhões de oxigênio. Como teve, 15 dias depois, a própria iniciativa do governo venezuelano veio, né? Pois Não é. foi? Pois é. Tem muita coisa para a gente conversar, mas a gente está se encaminhando para o fim, Clauson. Dutra. Teria mais algumas perguntinhas. Tem muitas perguntas, né? Mas assim, queria desde já agradecer a sua participação, viu, Muito professor, obrigado. aqui, estreando esse quadro novo aqui na Rede Amazônica, o Política na Rede, Muito e obrigado. desejar que o senhor tenha sucesso e deixar esse espaço Amém. aberto para que o senhor possa se comunicar, né, com as pessoas e falar aí o que o senhor acha que está faltando, na verdade. Muito obrigado. Na verdade, eu queria agora ser professor, né? É assim, o sistema democrático é, na minha avaliação, o melhor sistema que tem. Mas é um sistema de escolhas. Então, quando você chega num processo político como nós estamos agora, você vai decidir os próximos 4 anos da sua vida, da sua família e o futuro do seu país, do seu estado, enfim. O que eu queria dizer era pedir a Deus que possa abençoar o povo brasileiro, o povo amazonense, etc., que possa, quando for exercitar aquele sagrado direito de escolha na urna, que possa fazê-lo bem, né? Possa, em cima daquelas pessoas que têm projetos, que têm que oferecer, não só muita conversa fiada. Conversa fiada vai gerar o seguinte: 4 anos de bem bom para quem tinha conversa fiada e 4 anos de sofrimento para quem foi naquela conversa fiada. Então, que Deus possa abençoar o eleitor brasileiro para que ele possa escolher bem. Agradecer a participação, Clauson Dutra conosco. Clauson, muito Estamos obrigado. juntos. Viu, Fábio nessa Melo, estreia. muito obrigado também. Fábio, professor, Obrigado, professor. respondeu todas as perguntas, não fugiu de nenhuma, inclusive, muito pelo contrário, né, conversou e falou, né, e que bom, acho que todos nós agradecemos a claridade quanto às questões dos fatos colocados aqui. Então, muito obrigado mesmo, professor, Obrigado. muito feliz Obrigado. por esta conversa. Obrigado também, Fábio Melo, você que nos acompanhou de manhã, de tarde, de noite, seja no YouTube, seja nas plataformas digitais, eu também agradeço muito e até uma próxima. Até uma próxima, que se Deus quiser, a gente toda semana aqui trazendo fatos novos, fatos da política e compreendendo mais e trazendo esses esclarecimentos para a população que tanto precisa e que também é afetada por decisões políticas, né? Obrigado a todo mundo que participou com a gente aí nos canais da Rede Amazônica. Tchau, tchau. Tchau.